Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de palestras com o tema Conhecer a si mesmo. Esse é um tema delicado, importante para o momento em que a gente vive e para a doutrina espírita. Por que ele é importante nesse momento que a gente está vivendo? É uma situação que o mundo passa hoje com essa pandemia, com a agressividade desse vírus e com todo o cenário decorrente, né, com tudo o que ocorre, que não é somente o medo do vírus, que é uma situação que nos faz repensar muito sobre o nosso modo de vida, quem nós somos, como a gente tem agido. E o segundo ponto, o tema é importante, porque para a doutrina espírita é um tema que diz respeito à nossa reforma íntima e que é um dos grandes objetivos, né, do ser humano, então, é esse processo de evolução, de melhoramento. E a doutrina espírita estabelece, né, coloca que esse nosso melhoramento, ele passa necessariamente pela nossa reforma íntima. Então, esse tema, conhecer a si mesmo, ele nos faz refletir sobre o eu e sobre nós. Sobre o eu, porque eu não posso mudar ninguém, eu não posso mudar nada se eu não mudar a mim mesmo. Então, por isso, eu preciso me conhecer. Por isso, você precisa se conhecer. E a questão do nós é, se eu consigo me melhorar, se eu consigo me conhecer mais, eu consigo então mudar o mundo para melhor, porque eu estou mudando. Então é nesse sentido que nós vamos conversar um pouco hoje sobre as mudanças que a gente quer ver no mundo, né? Começando pelas mudanças que eu preciso fazer para mim, comigo mesmo, para resultar numa melhora de todos nós, de todo o mundo, da sociedade, dos nossos amigos, da nossa família. Nesse sentido, é importante que a gente sempre lembre que nós estamos falando sobre um processo de reflexão que a gente tem, né, aí pela frente, que é mergulhar para dentro de mim, para dentro de você, fazer esse mergulho para analisar, né, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente tem sentido, tudo aquilo que a gente pensa. Normalmente, esse mergulho, né, a gente foge muito disso, a gente foge de entrar para dentro de nós mesmos, porque nós temos uma dificuldade de entender, de aceitar. Então, quando se trata de olhar para mim, né, é óbvio que é muito mais fácil eu olhar para o outro. Então, no outro, eu julgo, eu critico, eu faço análise, né? Eu faço pareceres. Então, eu estou sempre dando uma opinião em relação ao outro. Então, porque o outro é cretino, porque o outro é idiota, porque o outro. Sempre o outro é. E aquilo que eu vejo sempre no outro e que eu julgo é mais complicado e difícil de eu enxergar em mim. Por quê? Porque apontar o dedo, como a gente já falou, é fácil, é muito mais fácil eu apontar o dedo. Então eu aponto o dedo, né, para você. Você é que tem que mudar, porque eu enxergo em você aquilo que é o seu defeito, aquilo que é o seu problema. Então, e é difícil fazer né, voltar o dedo para a gente. Então, por isso é importante a gente fazer de conta que a gente está olhando no espelho. Então, esse processo da análise, da busca, do conhecimento sobre nós mesmos, nada mais é do que a gente se olhar no espelho com profundidade, para poder fazer esse mergulho. Normalmente a gente se olha no espelho para ver se nós estamos bem, se a gente está com o cabelo arrumado, para ver se a nossa gola, né, para ver a nossa pele, se a minha maquiagem ou,
né? Todos esses cenários aí, por uma questão estética, visual. Esse espelho que a gente fala agora é o espelho de olhar nosso interior, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Então, nesse sentido, é importante a gente se dar conta de que no meu dia a dia eu tenho uma facilidade enorme para julgar o outro. E uma dificuldade também enorme de olhar para mim mesmo e me reconhecer, saber quem sou, como que eu penso, o que eu alimento em mim, na minha mente e no meu coração. E quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando você se olha no espelho, você se dá conta de quem é você? Quando você se olha no espelho, você consegue se amar? Você consegue se respeitar? Quando você se olha no espelho, você consegue ver os seus erros e consegue ver os seus acertos? Então, se olhar no espelho nesse momento é isso. A gente conseguir ver as nossas fraquezas, as nossas forças, os nossos defeitos, as nossas qualidades, e trabalhar no sentido de nos perceber. Então, a ideia é olhar esse eu, então eu me olho, olhar para dentro de nós e buscar no nosso íntimo as respostas para aquilo que acontece no nosso dia a dia. É compreender quem somos para saber por onde a gente tem que ir e para onde a gente quer chegar, ou onde a gente quer chegar. Isso sempre no sentido de nos melhorarmos, né? Porque o processo todo que a gente vive no nosso dia a dia são situações de aprendizagem, são situações em que a gente precisa ter despertamento espiritual. Nós precisamos ter um despertamento sobre aquilo que de melhor a gente pode oferecer para o momento em que a gente vive. E esse é o momento para a gente refletir sobre o que ocorre no mundo, então, no nosso dia a dia. Então, nós estamos nos referindo, claro, a essa situação da pandemia do Covid. É uma situação em que todos, né, todos falam, a gente já tem muitas reflexões, a gente tem recebido muitas e muitas mensagens do plano espiritual, por diversas fontes, sempre no sentido de nos alertar, de nos ajudar a refletir e entender melhor esse momento. Nunca nós vivemos, né, nesse último século, enfim, uma situação com tanta força capaz de parar o mundo. E esse vírus, ele tem essa força, ele teve essa força de parar o mundo. Parar o mundo exatamente em 2020, né? No início de de uma nova década, de um novo ciclo. Em 2020, enquanto humanidade, a gente tem que parar para pensar por que algo tão forte, por que algo que nos traz tantas situações, nos fragiliza. Veja que não existe, né, escolhas, não existem lugares para a gente ir, porque em todo lugar é possível. É uma situação que não escolhe etnia, não escolhe quem tem mais, quem tem menos, quem é mais estudado, quem é menos estudado. Não escolhe nesse sentido. Então, nós vivemos uma experiência grandiosa, porque nos faz, né, por esse lado olhando, é grandiosa porque nos faz refletir sobre o nosso modo de viver, sobre a forma como eu conduzo as coisas, o que eu estou fazendo com a minha vida, com essa oportunidade, né, para a espiritualidade ou para a doutrina espírita. A nossa vida é mais uma oportunidade de crescimento, é mais uma experiência terrena para que a gente possa evoluir na escala dos mundos.
E essa é uma situação de aprendizagem. É igual a ir à escola, né? E ter que aprender um conteúdo novo. E esse é um grande desafio. A gente olhar para gente, para dentro da gente e perceber aquilo que eu preciso melhorar. Os meus vícios, os meus problemas, a minha reclamação constante, minha falta de vontade de viver, a minha depressão, o meu descontentamento, a minha raiva, a minha promiscuidade, a minha arrogância. Tudo isso são coisas, e várias outras situações, tudo isso são coisas que a gente precisa refletir. Será que cabe no momento? O como que eu posso melhorar? Se isso contribui ou não contribui? Olha quanta gente vive num estado em que é impossível continuar da mesma forma. É necessário mudar algo, é necessário um chamamento, um despertamento. E a gente entende que esse é o momento de um grande chamado. Todos os dias as situações elas nos chamam para o melhoramento, mas nós estamos vivendo agora um chamamento de todo o planeta. Ou seja, essa sociedade ela precisa mudar. Ela precisa ser construída em várias bases. E eu desejo um mundo melhor. Eu quero viver em um mundo melhor. Todos nós queremos viver num mundo melhor. Mas como que a gente vai fazer um mundo melhor? Então é nesse sentido da gente refletir que se nós não nos melhorarmos enquanto homens, enquanto pessoa, nós não vamos atingir um estado de melhora para esse mundo. E o que ocorre é uma situação onde a gente precisa vivenciar, principalmente pela dor, né? Que esse é o ensinamento que a espiritualidade sempre nos traz, de que ou a gente descobre, melhora pelo amor ou pela dor. E esse é o momento em que a gente tem a dor, né? Que nem todos nós vamos viver ou vamos precisar passar pela dor, mas ela é uma dor. Eu falo de enfrentar a doença, né? Essa dor, muitos de nós, né? Eu espero que a gente não enfrente, mas nós estamos enfrentando uma dor, todos, porque a gente não pode sair de casa, porque a gente tem que se cuidar, porque nossos hábitos têm que mudar todos. Então isso é também uma dor e é um ensinamento, ou seja, o meu modo de vida, ele precisa mudar. Ele vai mudar, ele já mudou. Mas esse modo de vida de nada vai servir, porque eles são só a forma, né, de eu viver, de eu cumprimentar as pessoas, de eu me relacionar. O que tem por trás disso é o que verdadeiramente sentimos e pensamos. Então, esse é um momento em que a gente vive muito oportuno para a gente fazer uma grande faxina na nossa mente, né? Nos livrarmos dos pensamentos que não agregam, que não nos trazem nada de bom. E também fazermos uma faxina no nosso coração, eliminando sentimentos que não são produtivos, sentimentos que não ajudam a construir nada, sentimentos que nos atrasam, né? Que nos mantêm amarrado a passados, que nos mantêm amarrado a situações de sofrimento, a dor. Então, esses são momentos em que a gente precisa pensar: o que mora na minha mente hoje? O que eu alimento no meu pensamento? Que tipo de pensamento eu tenho quando eu acordo? Que tipo de pensamento eu tenho quando eu estou com a minha família? Que tipo de pensamento eu estou nutrindo quando eu estou em momentos agradáveis, em momentos bons do dia a dia? E que tipos de pensamento eu alimento quando vem aquela dificuldade, quando alguém discorda de mim, quando o outro manifesta coisas que eu não gosto, quando vem outros problemas, né, e outras dificuldades, quando o outro não faz o que eu quero, o que eu gosto. São situações, né,
que a gente é colocado no nosso dia a dia, nos é colocado de frente para que a gente possa sempre analisar e se perceber. Como eu reajo, que tipo de pensamento eu tenho com aquelas pessoas, com aquelas coisas, né, que não estão de acordo com o que eu gostaria ou com o que eu quero. Também da mesma forma, os nossos sentimentos, como que a gente alimenta, né? Que tipo de o pensamento e o sentimento, eles fazem parte de uma grande onda, né? Uma grande onda de energia. Então, quando eu penso e quando eu sinto, eu transformo esse pensamento, esse sentimento em vibrações. E essas vibrações são energias. E as energias, elas nos sustentam, elas nos organizam, elas nos protegem, elas nos envolvem. Então, quanto mais positivo for, melhor. Mas conhecer, né, a si mesmo, é necessário que a gente tenha uma balança. Vamos imaginar que aqui eu preciso pôr todas as situações e aquilo que é negativo. Os meus erros, os meus defeitos, as minhas dificuldades. E eu preciso também, ao mesmo momento, reconhecer as minhas virtudes, aquilo que eu tenho de bom, os meus acertos, as minhas qualidades. Talvez a gente ainda não possa falar em virtudes, mas talvez a gente possa sim falar nas qualidades, porque sempre temos. Então, nós temos um defeito, mas nós também temos uma qualidade. O que vai ficar mais evidente é aquilo que eu alimento com o meu pensamento e com o meu sentimento. Então, se eu tenho um defeito, eu tenho uma qualidade também. Ambos precisam ser trabalhados. O defeito para diminuir e a qualidade para aumentar e se transformar numa virtude. Então, eu tenho sempre esse ponto de equilíbrio. Agora, quando eu vou olhar para mim mesmo e eu vou fazer essa análise se voltando para dentro de mim, eu preciso ter claro que eu não posso, né, simplesmente só ver os meus defeitos. Porque se eu ver só os meus defeitos e não conseguir enxergar aquilo que eu consigo ver de positivo, que é o outro lado, eu não consigo ver a luz para essa melhora. Então, eu tenho um defeito, mas eu posso desenvolver essa qualidade que vai me ajudar a ir diminuindo e eliminando esse defeito. Então, ao olhar para a gente, para dentro de nós, é necessário que a gente tenha esse equilíbrio, porque veja, aquilo que eu alimentar vai balançar, né? Então, se eu alimento mais as qualidades, eu pratico mais as minhas qualidades, eu vou ficando mais forte aqui, né? E é isso que precisa ir para o alto, não o defeito, né? Então, quanto mais eu continuo insistindo no erro, quanto mais eu alimento os meus defeitos, mais os meus defeitos ficam em evidência. E o que a gente quer, um equilíbrio não dessa balança aqui. Nós queremos que aquilo que vai nos impulsionar para o alto. Então, nesse exemplo, a balança ela não tem que ficar assim. Ela tem que ficar assim. As minhas qualidades elas têm que ir para o alto, porque é isso que me remete ao crescimento, ao meu melhoramento. E aí, então, é necessário também que a gente reflita sobre as situações em que as pessoas mergulham para dentro de si, né, e só conseguem ver os seus defeitos. Então, é uma situação extrema, onde eu só vejo o meu defeito. E aí eu me menosprezo, aí eu me sinto incapaz, eu me sinto um coitado, eu posso entrar em estado de depressão, não consigo me amar, ou seja, minha autoestima ela fica muito baixa ou praticamente não existe. Aí eu não me sinto capaz de nada, eu tô sempre à mercê do outro. É o outro que tem que me dar. A minha felicidade é o outro, né? Não é eu que construo.
as minhas buscas, as minhas vitórias, é sempre responsabilidade do outro. Então, isso é um lado extremo. Se a gente for para o outro lado extremo, eu só enxergo as minhas qualidades, então eu não consigo, né, olhar para os meus defeitos, eu alimento um ego, né? Eu alimento a minha arrogância, a minha prepotência, eu vou inflar, né, esse meu ego e vou me sentir melhor que os outros, eu vou ser mais, eu sou perfeito, eu sou bom. E isso ocorre muito, muito, muito e muitas vezes. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, eu sempre tenho em mente que a gente precisa reconhecer os nossos defeitos, mas também olhar para aquela qualidade que pode nos ajudar a superar esse defeito. Existe um ensinamento de Santo Agostinho que ele nos diz, né, da sua vivência, e era um trabalho que ele fazia de reforma íntima fantástico, que ele dizia assim, que toda noite, quando ele se deitava na cama, ele fazia uma revisão do seu dia. E aí ele se questionava a sua consciência. Se naquele dia ele magoou alguém, se naquele dia ele proferiu palavras que pudessem marcar alguém, se naquele dia ele teve um ato de julgamento, ele julgou, ele apontou, ele criticou, se ele teve naquele dia, né, um sentimento que ele tem alimentado que não foi edificante, se naquele dia passou pela mente dele um pensamento que, que era ruim, um pensamento que diz respeito a uma outra pessoa, um pensamento que não ajude em nada, um pensamento de desvalia, um pensamento negativo. Então, esse exemplo de Santo Agostinho, a gente pode tomar para a gente de sempre pensar, o que eu fiz hoje, é, ele ajuda em alguma coisa? Ele me ajuda? Ele ajuda as outras pessoas? E aí era a grande pergunta que ele fazia, né? Nesse momento que esse dia eu consegui, quanto por cento eu consegui manter meu pensamento e meu sentimento, né, em elevação. A gente sabe que esse exercício ele é importante, porque ele vai nos ajudando a gente a perceber aquilo que ocorre no nosso dia a dia, quando eu fui grosseiro, quando eu tive um pensamento que não vai, isso não vai dar certo, ou eu pensei, né, posso não falar, mas eu pensei, olha só aquela pessoa, né, fiz um julgamento, fiz uma crítica. Então, o próprio Jesus nos ensina, né, esse julgamento e essa crítica, e que ele diz, né, de outra forma, mas ele diz praticamente a mesma coisa que Santo Agostinho nessas reflexões, e ele deixa claro, né, esse nosso grande mestre, ele diz assim que se você não tiver nada de positivo para falar sobre alguém, não fale. Guarde para si. Se você não consegue guardar para si, então você solta aquilo, né, e aquilo provoca na pessoa e no seu entorno e em você mesmo todo um processo que desencadeia energias que não edificam. Às vezes são energias de inveja, calúnia, difamação, intriga, né? Tudo isso evidencia o meu sentimento, a minha natureza, né? Aquilo que de verdade eu sinto, aquilo que de verdade eu penso, aquilo que de verdade eu alimento. Então, se eu ajo num pensamento de inveja, né? O que eu preciso mudar? Então, como eu vou melhorar para aos poucos deixar de ser invejoso,
deixar de ser essa pessoa que critica o tempo inteiro e que passe a apontar o dedo, né, para si, em vez de apontar para o outro. E essa é uma situação de grande dificuldade, porque é sempre fácil, o dedo parece que já nasceu, né, para eu apontar para o outro. Mas, ó, lembrem, né, lembre-se que a gente tem outros dedos que ficam apontados para a gente. Porque no momento em que eu aponto o dedo, olha só, por mais que a ponta esteja direcionado para o outro, tem todos esses que estão voltados para mim. Então eu preciso me dar conta disso, de que os dedos eles estão sempre aqui, para mim, e são em grande maioria. Então do que adianta, né, eu sempre enxergar no outro os defeitos dele, eu enxergar no outro aquilo que ele deveria mudar e não fazer esse exercício comigo mesmo. Eu preciso então pensar em mim, na minha melhora, porque se a gente não se melhorar, a gente não consegue mudar aquilo que está à nossa volta. Então, se eu preciso, né, ter um olhar mais compreensivo com o outro, então se eu desenvolver a tolerância, a paciência, a compreensão, eu desenvolver comigo, em mim, eu consigo agir desta forma para com o outro. E aí a minha ação, né, a minha volta, ela vai ser de paciência, mas de compreensão. E vai gerar, né? Então, é mais uma pessoa compreensiva e paciente no mundo. É mais uma pessoa amorosa. É mais uma pessoa que respeita. Se a outra também se modificar, se melhorar, vai ser mais outra que respeita. Vai ser mais outra que é amorosa. Vai ser mais outra que é educada, que é compreensiva. E assim, né, imaginem numa sociedade, num grupo onde nós temos 30 pessoas e que cada um é diferente. E dessas 30 pessoas, é difícil que essas 30 pessoas todas se gostem, todas se admirem, se respeitem. Sempre há a situação de maior ou menor afinidade, né? Ok, isso pode acontecer e vai continuar acontecendo, mas numa escala muito menor. Porque se cada um dessas 30 pessoas nesse grupo se melhorarem, assumirem um compromisso de melhora consigo mesmo, o ambiente dessas 30 pessoas fica muito mais receptivo, fica muito mais de compreensão, fica muito mais de união e vai libertando, né, as energias que estão ali, os sentimentos que estão ali, que não são de edificação e de melhora. E aí vai tornando tudo mais positivo. E é assim que a gente muda a sociedade. Quando a gente consegue melhorar a si mesmo, porque daí a minha ação para comigo e para com o outro, ela é uma ação que vai sim repercutir no todo. Porque um melhora, o outro melhora, o outro melhora, o outro melhora. Quando a gente vê, todos estão melhorados. Em maior ou menor grau, mas todos estão alinhados, né, para um trabalho, para uma vida, para toda uma jornada, né, tanto terrena quanto espiritual, de melhoramento. Todos afinizados com um ideal de crescimento que não é material, mas que é das nossas virtudes, que é um espaço que a gente está tendo, que é o momento em que a gente vive, é um espaço e é o momento de a gente poder aprender e tomar um rumo, um caminho de crescimento, um caminho onde a gente constrói uma verdade. E qual é a nossa verdade? A nossa verdade é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu penso e é aquilo que eu sinto. Então a minha verdade vai ser sempre diferente da tua, mas essa verdade, ela precisa encontrar a sintonia para que possamos viver em grupo e melhor, porque somos todos irmãos e o nosso destino é um único, enquanto seres imortais, que é o melhoramento, que é o aprimoramento
e que é o crescimento na escala evolutiva. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo. Não é uma fala para que a gente possa crescer simplesmente hoje, né, no sentido de que ela vai repercutir nesse momento, mas eu gostaria que essa fala fosse uma fala que nos ajude a nos levar ao menos para vários dias de reflexão, justamente se a gente tomar esse exemplo de Santo Agostinho, de todo dia a gente se dá conta daquilo que não foi legal e no outro dia tentar fazer melhor. Então, se naquele dia eu percebi que eu humilhei, se naquele dia eu percebi que eu fui grosseiro, se eu tive um sentimento de ruim, se eu alimentei algo contra alguém ou contra mim mesmo ruim, né, que eu possa me dar conta e num outro momento, quando essa situação se apresenta de novo, eu possa fazer o exercício de estar melhorado, de agir diferente, de estarmos todos em crescimento, em sintonia, em amor. Então, muita paz para todos, muita luz para todos nós, que a gente possa enfrentar todo esse momento com paciência, mas principalmente abertos com a nossa mente e o nosso coração para entender, né, o que está por trás disso, o que Deus espera da gente, né, que trabalho a espiritualidade faz para que a gente possa, nesses momentos, né, ter a lucidez para compreender qual é o grande significado de tudo isso. Então vamos voltar para dentro da gente, vamos nos olhar no espelho, e é isso que eu gostaria que ficasse desse momento da nossa reflexão, que toda vez que eu me olhar no espelho, toda vez que você se olhar no espelho, você veja além da sua imagem física, que você possa reconhecer as suas virtudes, as suas qualidades e aquilo que você precisa melhorar ainda. Então, todo defeito melhorado, ele se transforma numa qualidade. E toda qualidade, ela se transforma numa virtude. E todas as virtudes juntos nos transformam em um espírito de luz, né? E um espírito de luz, ele vive em um mundo muito, muito, muito melhor, onde há a felicidade, né? Onde há o bem-estar e onde há outro tipo de vibração. Que possamos todos estarmos nesse caminho de aprendizagem. Um grande abraço e até mais.